Olá pessoal, bem-vindo, obrigado pela companhia de vocês aqui em mais um vídeo junto ao canal. Hoje eu vou explorar aqui uma força de magnetismo usando corpos sólidos em conjunto com force fields, que são os campos de forças, para gerar um efeito interessante aqui na área 3D. É uma sugestão de um link que foi compartilhado pelo senhor Geraldo Baldi, que é um grande colaborador e que me deu as condições de eu continuar com minhas atividades aqui junto ao canal. Esse tutorial ele é baseado em pesquisas que eu fiz neste canal internacional aqui, que é o canal chamado Duke 3D. Ele é gerenciado por esse rapaz aqui onde eu estou com o cursor, que é o Nathan Duke, onde vocês podem explorar uma diversidade de recursos que vão facilitar vocês entenderem algumas formas de recursos usadas aí junto ao Blender. Se vocês puderem, acompanhem. Eu uso muito esse canal como referência, tá? E fica aí a dica para que vocês possam explorar. Só lembrando a vocês que não esqueçam também de explorar o meu canal aqui, que é o Luke Viana, onde eu tenho uma diversidade de tutoriais com fundamentos básicos para vocês que estão dando os primeiros passos, onde eu explico com um modo bem transparente como usar os recursos em relação ao Blender. E sugiro também que vocês pesquisem outros canais disponíveis aqui no YouTube em português, a exemplo do Daniel Franco, Blender Nítidos, Blender Power, o NFT Art Shoes, Deodoro 3D, Insight Z, Luiz Henrique, Sapiente, o AFR 2010, Arduino Studio. Tem uma diversidade de canais aqui, pessoal, em português, que vão facilitar bastante o uso de vocês. Eu não me lembro de todos aqui, mas eu sei que existem muitos canais bons que podem te ajudar nesse aprofundamento junto ao programa. Aproveitem e construam o conhecimento de vocês aí de forma mais prática, fazendo esse tipo de pesquisa. Eu sou um autodidata, não sou nenhum profissional na área, então o que eu sei hoje sobre o Blender é sobre essas pesquisas que eu fiz aí junto aos canais. Espero que tenham sucesso e vamos voltar a nossa atenção lá para o tutorial. Eu estou usando a versão 2.91, tá? Mas vocês podem usar qualquer versão para me acompanhar. Inicialmente eu vou apagar o cubo usando o X, vou deletar e vou selecionar a câmera e a lâmpada e vou usar a tecla H para ocultá-los. Eles estão aqui na outline, porém não vão ser vistos na 3D View. Então eu vou adicionar o primeiro objeto aqui, que vai ser uma mesh do tipo Icosphere. Para arredondar essa esfera, eu vou abrir a propriedade e vou aumentar o número de subdivisões para 4. Esse objeto eu vou usar um S de escala para aumentá-lo, tá? E vou clicar aqui na timeline no player. Veja que não tem nenhuma animação nele. Se eu parar a agulha, não existe nenhuma linha de cachê aqui acontecendo. Então eu vou gerar o recurso de Read Body nele. Vou vir aqui no painel da direita, clicar em Físicas e vou aplicar nele o Read Body, que é o corpo sólido. Se eu der o player, agora o objeto cai. Cai porque existe uma força magnética atraindo ele. No momento que eu paro a agulha aqui com pause, vai surgir a linha de cachê aqui ó, sendo executada. Então essa animação que vocês estão vendo é feita de forma automática aí pelo recurso. Se eu usar o scroll aqui, vocês vão ver que o objeto continua até chegar ao infinito aí da 3DV. Ele vai parar justamente aqui ó, no último frame. E quando ele repetir o ciclo, a animação vai acontecer de forma mais rápida. Mas eu quero dar para esse objeto, voltando à força física, a condição de um objeto passivo. Por quê? Porque eu quero que ele seja um obstáculo. Então eu venho aqui, mudo de Active para Passive. Agora eu vou adicionar na área outros objetos para fazer o efeito que eu preciso. Eu poderia estar utilizando aqui qualquer objeto, mas eu vou adicionar outra Icosphere. Ela foi adicionada aqui no centro. Se eu usar a vista wireframe, veja que ela foi acrescentada no meio. Ela é menor porque eu redimensionei a esfera anterior. Então eu vou usar a tecla G para deslocar esse objeto, trazê-lo cá para cima e vou voltar a vista para o modo sólido. Agora eu tenho um objeto estático com o Read Body e tenho um objeto sem nenhum recurso. Então eu vou aplicar para essa esfera o Read Body aqui, ó. Porém eu vou mantê-lo com o tipo ativo. E aqui na opção de Collisions, o Shape, que é a forma, eu vou movimentar aqui, eu vou usá-lo com o formato Sphere. Dando play, vocês vão ver que um objeto vai ficar estático e o outro vai cair. Esse objeto vai colidir com a superfície ó, desse objeto maior, porque ele é um impacto. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um G para trazer esse objeto um pouco mais para cá,
E eu vou tirar essa força de gravidade que está fazendo com que o objeto seja puxado para baixo. Como, Luciano? Eu vou usar aqui o recurso, ó, que é o recurso de gravidade. Então eu venho em Scene Properties, clico no painel e vou desabilitar a gravidade. Apesar dele ter agora o Read Body de ação, como não existe a gravidade, o objeto não vai cair. Agora eu vou fazer uma diversidade de cópias desse objeto e vou contornar esse objeto maior. Então eu vou usar o recurso de duplicata, que é o Shift D. Ele cria uma duplicata, eu vou arrastar, trazer esse para cá, vou dar um movimento aqui no gizmo, tá, pessoal? Shift D, vou trazer esse para cá. Aqui eu posso, com a tecla G, também deslocar para que não fiquem todos próximos. Vou dar um Shift D nesse de cá. Se eu quiser escalonar, eu posso usar o S de escala, tá? Vou dar outro Shift D, trazer a cópia cá para baixo. Shift D, trazer para cá. Shift D, vou usar o S de escala. Selecionando qualquer um deles, dando Shift D, eu vou criando aqui, ó, duplicatas. E com G eu vou fazendo essas duplicatas e irem se espalhando aqui na área principal. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Se eu habilitar a gravidade, que vocês vão ver, são todos os objetos, ó, caindo na área devido à gravidade. Desabilitando, os objetos vão ficar estáticos. Então, para gerar força gravitacional, nós vamos usar o Force Field. Esse Force Field ele pode ser utilizado aqui, ó, usando o Edge Force Field, que é o campo de força. Vamos usar o modelo Force. Ele gera uma área aqui. Se vocês olharem pela vista do wireframe, é esse objeto que vocês estão vendo aqui. Para controlar os ajustes deles, eu posso clicar lá nas propriedades físicas. Notem que aparece aqui o Force Field, o tipo. Se eu quiser alterar, é só abrir aqui e eu coloco em qualquer força desejável, tá? Mas eu vou mantê-lo aqui em Force. Eu queria que vocês notassem que ele tem aqui, ó, nas configurações, a opção chamada Strength, que é o que controla a força do objeto, Force Field sobre o efeito. Então, voltando à vista sólida, se eu gerar uma força aqui positiva, exemplo, colocar aqui 100, vocês vão ver que essa força vai interagir no efeito, gerando, ó, um impulsionamento de todos esses objetos bem devagarinho. É como se esse objeto aqui estivesse impulsionando todos os objetos que estão no contorno dele. Mas o que nós queremos é o inverso. Nós queremos que esse objeto atraia os demais. Como ele é um objeto de obstáculos, no momento que esses objetos forem atraídos, eles não vão atravessar a malha desse objeto de cá, porque ele tem o Read Body passivo. Então nós vamos usar aqui no Force Field o Strength com um fator negativo. Eu poderia usar aqui, por exemplo, menos 900. Dando play, veja que eu gero aqui um efeito interessantíssimo dos objetos grudando aí na malha desse objeto. Eu posso pegar todos esses objetos aqui, selecionar com Shift pressionado cada um, dar um Shift D, tenho mais cópias, vou dar um R aqui, que é o RX, só para modificar aqui, vou usar o G, dando play, eu tenho todos os objetos atraídos aí, ó, como se fosse uma força magnética atraindo esses objetos ao mesmo tempo. Posso selecionar o outro objeto, dar um Shift D, trazê-lo para cá, posso diminuí-lo com S de escala para torná-lo bem pequenininho, Shift D, e aí começa a espalhar os objetos aqui na área principal, tá, pessoal? E voltando aqui, vocês vão ter, ó, uma força magnética com os objetos se envolvendo aí nessa atração junto ao objeto maior. Então a gente pode controlar isso com a diversidade de formas possíveis. Eu poderia também estar agregando aqui mais um campo de força. Então eu posso adicionar um outro Force Field aqui, que pode ser um Vortex. Esse Vortex eu poderia dar uma força aqui de 10. Ele foi adicionado, se vocês olharem aqui pelo modo wireframe, bem aqui no centro, tá? E agora, voltando à vista sólida, vocês vão ter um efeito onde o Vortex vai estar interferindo com a força, mas se eu aumentar essa força aqui, ó, para 50, ele já vai ter um resultado diferente aí no efeito, para gerar
esse efeito que vocês estão vendo. Se eu diminuí-lo aqui para 25, eu posso dar o play e vou ter outro resultado sobre o efeito simulado aí de magnetismo. Agora eu lembro a vocês que em cada campo de força nós temos aqui uma funcionalidade fall-off que vai permitir a gente gerar um raio de ação para que o efeito aconteça. Pode ser definido quando a gente ativa o max distance, que vai permitir a gente ter uma distância menor ou maior sobre o efeito. Aumentando esse max distance aqui, para 2.34, o efeito ele vai limitar um raio de ação e vai dar uma condição de gerar aqui um vórtex diferente. Se eu aumento mais ainda o efeito, que é o raio de ação, ele gera uma dinâmica diferente. Se eu diminuo o raio de ação do objeto, que é o force field vortex, vai ter um efeito diferenciado aí no processo. Da mesma forma, eu poderia selecionar o force. Com o force eu também poderia ativar o max distance. E aqui eu posso dar um raio de ação maior para gerar o efeito. Poderia diminuir esse raio de ação e eu tenho outro efeito diferenciado aí sobre a nossa simulação. Então é com isso que vocês podem usar desse recurso para gerar efeitos, a exemplo aí de astros, com efeitos gravitacionais, moléculas, átomos, efeitos de vírus. Aí, e cabe a vocês a criatividade de utilizar esse recurso da melhor forma possível. Bom proveito, até o próximo tutorial.